Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos mais uma aula aí de retomada de conteúdos do primeiro, segundo, terceiro bimestres para você, estudante que está retornando às atividades presenciais, para você, professor que quer um material de suporte para apoiar esses estudantes e também para vocês, professores e estudantes que estão acompanhando a nossa programação desde o início aqui do Centro de Mídias. Fica uma aula aí de retomada, de revisão de conteúdos. Hoje a nossa aula vai ser sobre o feudalismo. Na aula passada nós falamos sobre o Reino dos Francos, né, onde as bases do feudalismo se desenvolveram, se estabeleceram ali no final do Império Romano do Ocidente. E agora a gente vai ver a chamada Alta Idade Média, vai passar pelas questões que provocaram seu declínio, caracterizando a chamada Baixa Idade Média até chegar nas Cruzadas. É uma aula de retomada de bastante coisa, então, sem mais delongas, vamos começar apresentando os objetivos e a habilidade. Hoje o nosso objetivo é retomar as principais características do feudalismo por meio da análise de textos verbais e não verbais, por meio dos quais os estudantes poderão mobilizar seus conhecimentos prévios sobre o objeto do conhecimento e retomar os principais eventos que caracterizaram transformações econômicas, sociais e políticas, resultando em crise e declínio do feudalismo como sistema na Europa Ocidental. A habilidade do currículo oficial que estamos trabalhando hoje é desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades a partir dos estudos das questões de alteridade. Então, como é uma aula de retomada, a gente vai começar retomando uma tabelinha que vocês viram lá na aula anterior. Então, olha só, as bases do mundo medieval, elas se dividem nas tradições já praticadas no Império Romano, com o ensejo ali das invasões germânicas, e tradições que esses povos germânicos trouxeram para dentro de Roma, tá? Então, as principais aí das tradições romanas: o colonato é a principal, que caracteriza o modo de uso da terra, né, por parte de boa parte da população europeia. No caso aí os servos, né, eles trabalhavam nesse sistema de colonato, onde em troca do direito ao uso da terra, eles davam ao dono parte da produção. Então veja, a terra não é de propriedade do trabalhador. A terra, ela é concedida o uso para o qual esse servo, esse camponês, vai tirar a sobrevivência dele e outra parte ele vai conceder ao dono da terra, como se fosse quase um aluguel aí da terra, um arrendamento, né? Continuando lá na nossa tabelinha, a monarquia enquanto sistema ideal, embora o poder político no feudalismo ele é fragmentado, ou seja, cada senhor feudal exerce poder no seu feudo, existia um rei acima de todos eles, mas esse rei ele tem um poder muito diluído por conta justamente de outras tradições como comitatos aí, onde essa fidelidade desses senhores feudais ao seu rei faz com que esse poder se descentralize, tá? Então, já que eu falei dele, tá aí o comitatus, essa relação dos germânicos, né, entre os seus povos com os seus líderes, né? Os povos germânicos que invadiram Roma, eles tinham ali uma fidelidade àquele líder que os conduziu para dentro do território, né? Muitos vieram para Roma por uma questão de sobrevivência, né? E aí essa relação justamente de fidelidade ao líder fez com que minasse o poder do imperador de Roma, uma das causas aí do fim do Império Romano. E uma outra característica para a gente finalizar é o direito consuetudinário, com base em tradições e costumes, né? Então, esses membros aí da chamada nobreza feudal, eles vão se estabelecer enquanto um grupo predominante, um grupo com privilégios por conta das tradições. Essas eram as bases principais aí, vindas do final do Império Romano. O Reino dos Francos consolidou e o feudalismo se ergue em cima dessas bases aí. Então, só para a gente terminar a nossa revisão. Vamos agora falar do feudalismo, né? O nome feudalismo, que vem de
feudo, né? E o feudo ele tem uma dupla característica dentro desse cenário aí da chamada Idade Média. Então a gente vai falar primeiro do feudo enquanto propriedade rural. Vamos lá? Então, todo mundo falava o seguinte, a propriedade rural aqui, as terras do senhor feudal, a gente chama de feudo. Então, o feudo era todo um conjunto, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Tem o castelo, onde vivia o senhor feudal, a nobreza guerreira, esse castelo todo murado, existiam os bosques, existia uma igreja e, claro, existiam as áreas cultiváveis, tá? Essas áreas cultiváveis se dividiam em manso senhorial, cuja produção dessas terras era destinada ao senhor feudal, o manso servil, as terras do manso servil, o servo poderia tirar dela o seu sustento, mas ele não ficava com o total da produção dessa terra, parte ia para o senhor feudal também, lembra lá do colonato, e as terras comunais, né? Terras comunais porque tanto os senhores feudais, os cavaleiros poderiam utilizar, eles utilizavam muito como caça, né? Caça, coleta de frutas e tudo mais, e os servos também poderiam utilizar dessas terras aí, sem pagar nenhuma obrigação, que já já a gente vai retomar isso aí. Então, o aspecto do feudo enquanto propriedade é esse, e o outro aspecto do feudo, uma outra característica que era atribuída a ele, é a questão do benefício. Vamos lá? Então, o feudo também, como benefício, ele se torna um instrumento de poder, né? O senhor feudal é o proprietário das terras e ele, quando quer que alguém lhe preste algum serviço, ele doa parte dessas terras em troca desse benefício que ele vai receber. Então, é por isso que a gente caracteriza o feudo como esse instrumento de poder. Então, veja a definição de feudo que desde a Roma antiga, né, eles falavam de benefício, né, que significa um benefício, né, um bem, uma vantagem, né, que se recebe. O benefício, já lá na Roma Antiga, era a entrega vitalícia de uma faixa de terra, às vezes precária, né, era uma terra de boa qualidade, e alguém, como recompensa, né, por essa terra, presta serviços. No caso de Roma, era ao próprio Estado romano, que era dono de todas as terras ali do Império. Só que isso, como nós já vimos, foi trazido também para o mundo feudal aí, tá? Então, o senhor feudal, na qualidade de proprietário das terras, ele doa as terras. E a gente até já comentou isso em aulas anteriores, né? Quem está doando está perdendo. Pelo contrário, quem está doando está exercendo poder sobre quem recebeu essa terra, porque o vassalo, que é quem recebe o benefício, fica devendo favores aí para esse senhor feudal. Nem sempre o feudo era uma parte de terras, era um pedacinho de terra, não. Poderia ser o direito de cobrar imposto em algum lugar, né? Um pedágio, vamos dizer assim, e outros benefícios que o senhor feudal poderia conceder a seus vassalos aí. Tá? Falando em suzerania e vassalagem, que são as bases das relações sociais no mundo feudal, vamos conhecer os grupos dessa sociedade aí, vamos lá? Então, olha só, gente, quem está no topo da pirâmide social lá na Europa ocidental, na Europa feudal, é o clero, é a Igreja Católica. A gente viu na aula passada que desde o reino dos francos, né, a Igreja Católica e os reis vieram numa relação de aproximação e quando chega aí essa alta Idade Média, o clero já é uma grande instituição, né? Isso já desde o Império Romano também, desde o fim do Império Romano, a Igreja Católica preencheu vazios de poder deixados aí pelo Antigo Império e aí ela está nesse topo da pirâmide, tá? Abaixo do clero, que são os representantes da Igreja Católica, nós temos a nobreza, né, os senhores feudais, os cavaleiros, que na sua maioria eram vassalos dos senhores feudais, né, recebiam um pedaço de terra e em troca prestavam esses serviços formando uma espécie de exército para esse senhor feudal. No início da chamada Alta Idade Média, existiam ainda guerras para que esses senhores feudais se estabelecessem, se consolidassem nos seus territórios.
Abaixo aí nós temos os vilões, tá? Os vilões, eles estão abaixo aí dos senhores feudais e dos cavaleiros, não por uma conta de eles terem algum tipo de privilégio ou de vantagem. Pelo contrário, eram pessoas totalmente marginalizadas, ou seja, estavam à margem do esquema da sociedade feudal. Entretanto, os vilões, eles existem numa quantidade menor do que os servos, tá? Os vilões são pessoas que vivem, às vezes, até numa condição de mendicância, tá? Eles viviam numa condição, assim, muito precária, porque justamente eles não toparam se estabelecer na sociedade dentro daquelas bases relacionais de suzerania e vassalagem. Eles preferiram ficar com a própria liberdade, vamos dizer assim. Só que a liberdade nesse mundo feudal tem um custo, e um custo é não ter acesso a recursos que vão garantir a própria sobrevivência, né? A maioria, de novo, das pessoas, dos trabalhadores naquele tempo, naquele momento da história, eram camponeses. O camponês precisa da terra para trabalhar, então por isso que muitos servos, aí voltando lá à nossa pirâmide, a gente vê lá eles na base, né, era a grande maioria da população, se submetiam a trabalhar para um senhor feudal para poder sobreviver naqueles esquemas de colonato, né? De eu fico aqui na terra em troca da minha sobrevivência, em troca de abrigo, em troca de um pouco de alimento, mas eu tenho ali aquela relação com esse senhor feudal, essa relação de vassalagem de forma permanente. Por isso que a gente diz que a sociedade feudal, ela é hierarquizada, né? Os suzeranos estão acima, né? O clero, por ser os representantes aí de Deus, os representantes da igreja, eles se consideravam suzeranos dos suzeranos, né? E aí, abaixo vão vindo aqueles que vão ficar numa condição apenas de vassalagem, que é o caso dos servos, né? Por isso que também dizemos que a sociedade é estamental. Não existe mobilidade social no feudalismo, tá? Então, se você nasceu nobre, seus descendentes serão nobres. Se você nasceu servo, seus descendentes serão servos também. Não existia essa possibilidade de mobilidade social aí, tá? E como eu acabei de falar, o servo, ele é só vassalo, ele não é suzerano, ou seja, ele não tem algo para oferecer, né? Na verdade, ele tem muito, ele tem a força de trabalho que vai sustentar todas as demais classes, mas dentro da ótica da sociedade feudal, é como se o servo não tivesse nada a oferecer, ele é que depende do senhor feudal para sobreviver, por isso que ele vai ter uma série de obrigações para poder exercer essa vassalagem em relação ao seu suzerano, que vão se configurar aí na forma de taxas, impostos e outras obrigações. Vamos ver? Então, as obrigações do servo, muitas estão relacionadas à questão do colonato. A primeira delas é a talha, tá? A talha estabelece que parte da produção do manso servil é destinada para o senhor feudal. A gente viu lá que o manso servil são as terras onde o servo pode trabalhar para a própria sobrevivência. Entretanto, né, o que acontece ali que também desse manso servil ele tem que destinar parte para o senhor feudal. A corvéia já tem a ver com o manso senhorial, né? É o trabalho compulsório no manso senhorial. Então, basicamente, na semana de segunda a sábado, o servo trabalha no manso senhorial. Primeiro, ele vai garantir o sustento do senhor feudal, para daí só no domingo, no tempo que sobrar, ele trabalhar no manso servil. Então, primeiro ele trabalha para a nobreza e depois ele trabalha para si próprio, tá? Outra taxa, outra obrigação aí eram as banalidades, tá? A banalidade é uma taxa para a utilização dos equipamentos do feudo. Se precisar atravessar uma ponte, tem que pagar uma espécie de pedágio que é pago em produção, ou seja, é pago em alimentos oriundos do manso servil, tá? Vai também, sei lá, vai moer um trigo para fazer um pão, vai usar o moinho, vai usar o forno, vai ter que pagar tudo isso também. Geralmente são os cavaleiros ali que ganham esse direito de cobrar esses impostos aí em forma de produção para poderem também sobreviver. Mais uma vez, os servos sustentam as demais classes da sociedade aí. Temos uma outra obrigação que era a mão morta, tá? A mão morta é taxa paga pela família do servo falecido para continuar a viver e trabalhar
no feudo. Então, se o servo falece, o que acontece? A família dele, se quiser continuar trabalhando no feudo, ela tem que trabalhar a quantidade, ou seja, entregar a produção que aquele membro da família falecido produzia, né? Ou seja, a produção não pode cair porque tem menos gente. Do contrário, ela seria expulsa aí desse feudo. E aí a gente sabe que fora do feudo não existe sobrevivência, né? Ou vai virar um vilão, ou vai ter que se submeter à vassalagem para um outro senhor feudal aí. E a Igreja Católica, por sua vez, também cobrava a sua obrigação do servo, que é o dízimo. 10% da produção do manso servil vai como doação para a Igreja Católica. Então, a gente vê aí que o servo é o vassalo dos vassalos, né? Ele é o único que vai com obrigações para com todos os outros membros da sociedade feudal aí, certo? Gente, uma coisa que também tem que ficar claro é o seguinte: essa condição do servo, ela é injusta se a gente for parar para pensar, né? Mas não significa que o servo também aceitava isso, né, de uma forma pacífica. Principalmente no final da Idade Média, né, que a gente chama de Baixa Idade Média, houveram revoltas camponesas aí, tá? Um exemplo delas é o Grande Levante de 1381, né, que aconteceu ali na região da Inglaterra, e esse Grande Levante teve várias causas, incluindo essas tensões socioeconômicas e políticas, ou seja, os servos não estavam satisfeitos com essas relações aí. Durante um tempo, vamos dizer que mas com avanços dentro da própria sociedade, né? Outras questões que foram geradas como a peste negra, né? Altos impostos, altas taxas cobradas pela nobreza fez com que as revoltas camponesas começassem lá na Inglaterra em 1381, e essa não foi a única revolta que a gente teve nesse momento, houveram outras aí também, tá? Outra coisa que a gente tem que colocar em mente é que existia toda uma costura ideológica, vamos dizer assim, para essa sociedade feudal. Existia um discurso que mantinha essa estrutura da sociedade. Apesar, né, de algumas revoltas terem ocorrido, era um entendimento comum, né, o entendimento daquela sociedade naquele momento da história, que a sociedade deveria funcionar daquela maneira. E um dos grandes responsáveis aí por essa base ideológica, por essa base que vai ser o cimento que vai ali consolidar todos os tijolinhos da sociedade feudal, era a Igreja Católica. Isso a gente já viu lá do Reino dos Francos na aula passada, e a gente vai retomar agora para vocês, tá? Então, o clero na Idade Média, ele tinha esse papel, né? Esse papel de fornecer esses dogmas nos quais a sociedade vai se basear aí. Então, desde o final da Antiguidade, a hierarquia do clero era constituída pelo Papa, pelos cardeais, arcebispos, bispos e padres. Eles formavam o chamado clero secular, que do latim é séculum, que é mundo, e é a expressão que designa aqueles sacerdotes que vão desenvolver atividades voltadas para o público. Então, são os membros do clero secular que vão fazer os batizados, as missas, os casamentos, a extrema-unção, né? Vão lidar com os fiéis. E, do outro lado, nós temos o clero regular, que é formado pelos religiosos que vivem confinados nos mosteiros, como os monges e os abades, em regime de reclusão ou semi-reclusão. Era uma função desse clero regular a questão aí da produção das Bíblias, né? Olha aí os monges copistas trabalhando nesse momento, né? Os monges copistas ali produzindo a Bíblia, bulas papais, obras de arte, todas elas com aquela função meio de alfabetizar religiosamente as pessoas, lembrando que uma boa parcela da população europeia durante a Idade Média era analfabeta, incluindo membros da nobreza, tá? Então, o clero ele tinha esse papel aí de consolidar a questão cultural, a questão social, né, produzir essa intelectualidade do período, tá? Num determinado momento, essa estrutura funcionou, né? Feudalismo, economia ruralizada, sociedade hierarquizada estamental,
mas com o tempo, a própria consolidação desse feudalismo começou a gerar problemas para esse sistema. E aí a gente vai entrar na chamada Baixa Idade Média, né, que vai se caracterizar por um momento de crise aí. Vamos lá? Então, a partir do século X, a gente tem, vamos dizer que a Europa deu uma sossegada, né? Não temos mais tantas guerras para que essa nobreza se estabeleça, né? Já está todo mundo com seu feudinho garantido, né? Essa nobreza guerreira já tem ali as suas relações com os senhores feudais, vamos dizer que já estão com a vida ganha, então eles ficam meio sem função, né? Eles ficam ociosos. E o ferro, que era uma matéria-prima destinada para a nobreza guerreira, produzir armamentos, armaduras, artefatos de guerra, passou a ser utilizado nas ferramentas agrícolas também. Professora, você está me dizendo que as ferramentas agrícolas no período do feudalismo, da Alta Idade Média, não eram feitas de ferro? A enxada não era de ferro? A foice não era de ferro? Não, tá? Então, o ferro era destinado totalmente, era como se fosse um material destinado para a nobreza guerreira. E os servos que trabalhavam na terra tinham que fazer a grande maioria dos seus instrumentos de madeira, vejam vocês. Então, além de todas aquelas obrigações que eles têm que cumprir para com os outros membros da sociedade, eles perdiam um tempo imenso fazendo as próprias ferramentas agrícolas, que por serem de madeira, eram muito mais frágeis e tornavam a produção agrícola muito lenta, tá? Com esse, vamos dizer, sossego dessa sociedade feudal, né, essa sossegada nas guerras, né, todo mundo já estabelecido, o que acaba acontecendo naturalmente é um aumento da população, né, a população não tem mais as guerras para vitimar, para ceifar as vidas das pessoas, e outras questões também envolvidas e faz com que essa população aumente. E aí você precisa produzir alimentos para essa galera toda que está aí se consolidando, que está aí surgindo, né? O feudo não aumenta de tamanho, ele continua com a mesma quantidade de terras cultiváveis. As ferramentas agrícolas precárias passam a ser de ferro justamente para garantir aí que mais produtos, mais alimentos sejam produzidos em menor tempo. E aí a primeira medida para contornar esse aumento populacional versus a quantidade escassa de terras cultiváveis, além da melhoria das ferramentas, também foi drenar pântanos, né? Derrubar os bosques e as florestas para aumentar a quantidade de terras cultiváveis. Essas foram medidas emergenciais aí, porém, outras precisaram ser tomadas para garantir que a produção agrícola atendesse toda aquela população aí do feudo que está cada vez mais crescendo. Então, vamos ver quais foram essas medidas aí. Então, além das inovações técnicas com as ferramentas de ferro, a gente também tem vamos dizer, a invenção, entre aspas, porque já era uma coisa que existia, mas foi abandonada durante a Idade Média, que é o arado de tração animal. Lá no Egito Antigo, por exemplo, já se usava o arado de tração animal, mas dentro dos feudos isso não acontecia. Com essa crise, passou a voltar o uso da charrua, que é esse arado de tração animal, que vai conseguir arar a terra numa quantidade maior aí de área e em menor tempo. O moinho d'água começou a ser utilizado no processamento aí de grãos, né? A drenagem dos pântanos e a derrubada de florestas que eu falei com vocês agora há pouquinho, e o sistema trienal, que eu não vou nem explicar, porque como é uma aula de retomada, eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem aí. Vamos lá? Então, vocês estão vendo esses 3 gráficos PITS aí, são um exemplo de como funcionava esse sistema trienal, tá? Então, no chat ou com os professores de vocês, vocês vão apontar aí quais eram os objetivos e as consequências da adoção do sistema trienal na agricultura da Baixa Idade Média. Em 3 minutos a gente volta.
voltamos aí. Vamos ver então qual que é a resposta correta. Eu vou pedir para voltar na tela lá do sistema trienal, que vocês observaram aí durante a interação. Então, vocês vejam que lá, essa tela aí, vamos lá, a tela do exercício. Então, vejam lá, o ano 1 é o ano onde a terra ali vai ficar descansando na área verde, na área azul vai se plantar trigo e na área vermelha a cevada. E vocês vejam que há uma rotação disso no ano 2 e no ano 3. Então, o próprio sistema trienal, o nome já entrega, né? Vai ser um sistema que vai ocorrer num triênio, em 3 anos, onde vai haver a rotação dos cultivos e entre esses períodos de rotação tem um período de descanso. Ou seja, o objetivo do sistema trienal é principalmente não causar o esgotamento do solo, né? Porque antes da adoção do sistema trienal, as plantações elas vinham uma temporada em cima da outra. Então plantou o trigo, colheu, já está plantando outra coisa em cima, não tinha um planejamento, não tinha uma divisão das áreas cultiváveis e isso esgota o solo, ou seja, vai chegar um momento que vai se semear as sementes e elas não vão germinar e vai faltar alimento para a galera. Então, essa foi uma forma de preservar o solo para que ele possa se recuperar e os cultivos possam ocorrer de forma revezada aí. Em relação às consequências, já a gente vai fazer uma leitura compartilhada que vai dar para a gente a correção dessa segunda parte da pergunta aí. Antes, a gente vai ver uma imagem, só para ilustrar para vocês a diferença, né, do arar a terra com a charrua, que é essa imagem da direita. Então, vocês vejam que tem uma pessoa montada a cavalo e o arado atrelado ao cavalo faz o trabalho de 10 camponeses. Na imagem da esquerda, ali no detalhe, vocês estão vendo ali que precisava-se antes de um camponês para abrir um caminhozinho na terra para plantar a semente. Agora, com uma pessoa montada a cavalo, você faz isso de uma forma muito mais rápida, porque o arado substitui a mão de obra de muitos camponeses aí. Mas, professora, esse emprego da charrua, por exemplo, será que não desempregou pessoas no campo? Será que, de repente, os servos ficaram sem função? A gente já vai ver isso aí, tá? Então, olha só. Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma leitura compartilhada rapidinho? Chegou a hora. Então, sobre as consequências do sistema trienal e dessas inovações técnicas na agricultura, quais são? Essas inovações melhoraram a qualidade de vida da população, que agora trabalha menos horas por dia. Com o sistema trienal, passou a ter acesso a uma maior variedade de alimentos. Lembra que a gente viu lá que eles revezavam os cultivos, uma hora é trigo, outra hora é cevada, outra hora é outra coisa. E isso vai gerar uma alimentação balanceada. Com uma alimentação balanceada, a saúde das pessoas melhorou. A expectativa de vida se estendeu, ou seja, as pessoas passaram a viver mais anos e, além disso, com a diminuição das guerras nos territórios feudais, também contribui para a queda da mortalidade, ou seja, a própria melhoria nas técnicas agrícolas, né, a melhoria ali das áreas cultiváveis que estava sendo necessária por conta de um aumento populacional, acabou gerando um maior aumento populacional. Aí que a população começou a crescer, começou a ter uma expectativa de vida maior, e aí vai ter de novo aquele problema, né? Muita gente e pouco feudo. Os servos, né, que a gente acabou de problematizar, será que eles ficaram desempregados, eles ficaram sem lugar dentro da sociedade? Não, eles começaram a se reinventar dentro da estrutura social e principalmente econômica do feudo. Vamos continuar lá a nossa tela. Então, o que o servo descobriu aí quando ele começou a melhorar as técnicas agrícolas? Já que ele produz mais em menos tempo, dá tempo de eu produzir excedentes, ou seja, se eu precisava plantar 100 quilos de batata, agora eu vou plantar 200. 100 eu vou destinar para as minhas taxas, obrigações, eu vou tirar para a minha sobrevivência e os outros 100 eu vou usar como moeda de troca, porque tem outros servos ali que estão trabalhando com outras coisas que não mais a plantação, que não mais como camponês, ou seja, um camponês, entre aspas, desempregado, ele pode se tornar um tecelão,
um artesão, um ferramenteiro, e aí as trocas vão acontecendo aí, tá? É o que a gente vai chamar de especialização do trabalho, que vai aparecer lá na tela para vocês, né? Os servos vão começar a se dedicar de forma exclusiva a outras atividades, ou seja, não sou mais um camponês, agora sou só tecelão, ou sou só carpinteiro, né? E aí ele vai adquirir alimentos como? Trocando esses itens que ele produz com outros servos, com outros camponeses. E quando a gente fala de troca de produto por produto, nós estamos falando sim de comércio. Então, dentro dos próprios feudos, né, os servos vão começar a montar pequenas feiras nas vilas, e eles vão começar a desenvolver uma outra estrutura aí social, econômica, que a gente vai chamar de burgo. Olha a imagem que vai aparecer aí na tela para vocês, né? Então, veja, um típico burgo formado ao pé de um castelo. O senhor feudal mora lá no topo. Abaixo nós temos as vilinhas dos servos, que eles vão começar a murar também para se proteger, ou seja, construir muros, fazer as feirinhas deles, e eles vão começar toda uma atividade econômica dentro desses chamados burgos, ou seja, aquela estrutura rural, aos poucos vai se transformando numa estrutura urbana, tá? É o renascimento urbano acontecendo aí. Então, a gente viu que nessas transformações da Baixa Idade Média, os servos se viraram bem. E os cavaleiros e os nobres, né? Lembrando, o feudo continuou do mesmo tamanho. Chegou um momento em que um senhor feudal não tinha mais terra para doar para alguém para conseguir um benefício. Olha a nobreza entrando em crise aí. É aí que entra o contexto das cruzadas, tá? Vamos lá. As cruzadas foram motivadas por uma causa religiosa, a princípio, né? Quando os turcos muçulmanos, em 1071, invadem Jerusalém e impedem o acesso dos cristãos europeus à cidade que eles chamavam de Terra Santa. Era uma cidade sagrada para os turcos, para os judeus e também para os cristãos europeus aí, tá? Com essa proibição do acesso dos cristãos europeus, o Papa Católico Urbano II, em 1095, convoca essas expedições militares com o objetivo de expulsar os turcos muçulmanos de Jerusalém, tá? Isso é um ensejo religioso, mas nós tivemos também os ensejos econômicos, sociais e políticos, ou seja, para cada grupo da sociedade feudal, as cruzadas tinham uma motivação diferente. Vamos voltar lá na nossa tela, né? Então, o clero achou que era uma boa oportunidade pegar toda aquela nobreza ociosa, nobreza guerreira, e mobilizar para a causa das cruzadas, né? Os nobres, já sem feudo, estão pensando na conquista de novas terras, onde eles vão transformar de novo em feudos e continuar a perpetuar o seu grupo social aí. Para os servos, tinha a questão da purificação dos pecados. Esse era um dogma que a Igreja Católica difundia naquela época, né? De que o servo vem na condição de servo, ou seja, de trabalhar para o nobre, porque ele precisa purificar o seu espírito dos pecados, e nada como trabalho para purificar a alma de um cristão. E os servos, embora todas as transformações que a gente está vendo na sociedade feudal, esse dogma da Igreja ainda é muito forte. Então, muitos toparem para as cruzadas com esse objetivo. E os burgueses, né, aqueles que já estão se dedicando ao comércio, estão de olho, claro, numa expansão comercial aí, estão vendo uma oportunidade de um intercâmbio, de troca de mercadorias e também de novas oportunidades de negócios em outras regiões do mundo lá, tá? Ao todo, foram cerca de 12 cruzadas. A primeira delas foi bem sucedida, né? Alguns estados cruzados foram estabelecidos. Entretanto, os turcos acabaram revertendo as conquistas da primeira cruzada, e isso gerou necessidade de outras cruzadas aí. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, é uma representação da tomada de Jerusalém durante a primeira cruzada, em 1099, em um manuscrito medieval, lembrando que essas iluminuras, essas ilustrações, eram a Igreja Católica, os monges copistas que produziam aí. Então, eles também ajudaram a documentar esse período da história. Com isso, como eu falei com vocês, né,
outras cruzadas foram necessárias e nem todas foram tão bem sucedidas quanto a primeira, e isso por vários motivos, tá? Então, a gente tem uma leitura histórica que, no geral, as cruzadas foram um projeto meio fracassado aí da Igreja Católica. Por quê? Vamos dar uma olhadinha na tela. Então, o primeiro motivo é que a maior parte do contingente dos cruzados era formado por servos que não possuíam armamentos e treinamento, tá? Então, sem brincadeira, existiam servos que iam lutar com os próprios instrumentos agrícolas, né? Não tinha armadura para eles, não tinha cavalo, né? E isso era destinado à nobreza, tá? Então, os servos não tinham condições de lutar em pé de igualdade com os turcos muçulmanos, que tinham uma superioridade militar em relação aos exércitos cruzados, como a gente está vendo lá na nossa tela, continuando aí, tá? Outra questão foi a ingerência do papado em conter a truculência dos cruzados em diversas ocasiões, né, exercida contra os próprios cristãos. Na prática, o que eu estou querendo dizer? Houveram aí conflitos entre os próprios exércitos cruzados, lembrando que eles foram também buscando terras e eles começaram a guerrear entre si dentro de Jerusalém, né? Ou em outros territórios que eles foram ocupando ao longo das cruzadas aí. Então, no geral, foi um projeto que não teve muito êxito nesse sentido de retomar a Terra Santa, mas houveram consequências a essas cruzadas, tá? Vamos dar uma olhadinha para a gente finalizar a nossa aula. Houve a abertura de novas rotas comerciais, né? As especiarias do Oriente, os artigos de luxo começaram a ser trazidos deste Oriente para a Europa. A Europa começou a participar do comércio do mar Mediterrâneo, que era antes dominado por árabes e africanos. Houve um enriquecimento das cidades europeias devido às atividades comerciais e houve também o enfraquecimento do poder da nobreza. Esses fatores somados vão gerar aí o fim dessa chamada Idade Média com a transição para a Idade Moderna, tá? Então, essas vão ser as bases dessa transição para esses períodos da história aí, tá? Vamos finalizar indicando para vocês uma atividade do caderno do aluno, para que vocês retomem essas atividades aí do segundo bimestre, do terceiro bimestre, para aprofundar os estudos de vocês. Então, é a hora de tirar o print da tela, vai lá no caderno do aluno, retome as atividades aí. E claro, pessoal, vou pedir aí para colocar na tela o QR Code e também o link para vocês avaliarem a nossa aula, certo? Muitíssimo obrigada pela presença virtual aqui de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!